Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a parte introdutória de frações. Ela vai tomar aí uma aula de vocês, mais um tempinho para vocês darem uma estudadinha nas atividades que tem para a gente praticar. Okay? Então, a palavra fração ela vem da palavra fractus, que significa partido quebrado. Basicamente, a gente vai falar da fração quando a gente tiver um inteiro e quiser pegar uma parte desse inteiro, uma fração desse inteiro. Tá? Aqui a gente tem a fração 1/3. O número de cima é o numerador, o número de baixo é o denominador. Esse denominador é o que vai dar nome para a fração, é ele que vai interferir na leitura da fração. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho um inteiro e eu vou querer pegar 1/3 desse inteiro. Então, eu divido ele em 3 partes e pego uma parte desse inteiro. Tá? Então, isso daqui representa 1/3 desse inteiro aqui. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma turma com 30 alunos e eu divido essa turma em 3 grupos, quantos alunos vão ficar em cada grupo? Eu vou ter 10 alunos aqui, 10 aqui e 10 aqui. Então, se eu tenho 30 alunos e eu quero pegar 1/3 desses alunos, então eu venho aqui e pego um pedaço desses 3. Tá? Então, isso daqui é 1/3. 1/3 de 30 são quantos alunos? 10 alunos. Se eu quisesse pegar 2/3, eu pegaria essa quantidade aqui também. Então, esses dois aqui, na verdade, juntos, eles dão 2/3. Tá? E se eu pegar o outro 10 aqui, eu vou ter 3/3, que é o nosso inteiro, que são os 30 alunos. Muito bem. Para ler frações, como eu disse para vocês, é o denominador que vai por 2 vai ser meio, 3 vai ser terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Tá? Pausa o vídeo, dá uma olhadinha para ver se você está lendo tudo certinho, se você compreendeu bem. Eu não vou ficar lendo tudo porque não é o objetivo desse vídeo. Tem que ser um pouquinho mais rápido. Quando for uma potência de 10, por exemplo, 10, 100, 1000 e assim por diante, a gente vai utilizar décimo, centésimo, milésimo e assim por diante, tá? 7 décimos, 2 centésimos, 15 milésimos e assim por diante. 93.000 décimos de milésimo, tá? 93.000 não, 93 décimos de milésimo. E quando não for nem do 2 ao 9, nem potências de 10, a gente vai completar com a palavra avos. Por exemplo, 19 e 16. 19 e 16 avos. 1/25. 1/25 avos. E assim por diante. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó, 12 dozeavos. Fica estranho? Fica. Mas é assim que se escreve. Tá? No caso aqui, a gente poderia ler isso daqui também como um inteiro. Porque eu peguei um inteiro, dividi em 12 partes e peguei 12 das 12 partes. Eu tenho um inteiro. Não vai confundir 1/4 com o seu quarto, 2/6 com 2/6, 1/3 com 1/3 e 1/2 de transporte com 1/2 de transporte. Tá? Não vai ter essa confusão, é só uma brincadeira. Patrícia, Mariana e Rafaela dividiram a pizza que estava cortada como no desenho ao lado. Muito bem, Patrícia e Mariana comeram uma fatia dessa pizza, cada uma. E a Rafaela comeu 2 fatias dessa pizza cada uma. Quantas fatias tem nessa pizza? Para responder essa pergunta aqui, ó, que fração da pizza cada uma delas comeu? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatias, tá? Então, beleza. Tem 8 fatias. A Mariana e a Patrícia comeram uma fatia cada uma, então ela comeu uma das 8, ou seja, 1/8. Cada uma comeu 1/8 e a Rafaela comeu 2 fatias das 8, então ela comeu 2/8. Beleza, bem simples de responder essa. Agora, que fração da pizza elas comeram? Olha, ali na anterior cada uma comeu e agora perguntando de todas. Bom, então a Mariana comeu uma fatia, a Patrícia comeu a outra e a Rafaela comeu 2 fatias. Então, ao todo, elas
comeram metade da pizza, né? Porque tinha 8 fatias, elas comeram 4. Então, elas juntas comeram 1/2 da pizza, ou 4 partes das 8, que é 4/8. Tá? Dava para representar das duas formas. E que fração da pizza sobrou? Bom, se elas comeram metade, sobrou outra metade, né? E isso dá 4 fatias. Ótimo. Aqui a gente tem um conjunto com algumas estrelas. Quantas estrelas você está vendo aí? Aqui em cima a gente tem 3, 6, 12, 18 estrelas. Quantas estrelas não? 6 aqui, né? Então a gente pode concluir que 6 das 18 estrelas não estão pintadas. Ou seja, que 6/18 das estrelas, de todo o conjunto de estrelas, não estão pintados, tá? Tanto faz se você colocar aqui pintados ou pintados, não vai ter tanto problema assim, tá? Aqui a gente tem o mesmo conjunto de estrelas, agora a gente vai ver o que é que tem de estrela em grupos. Então a gente separou em grupos de 6 estrelas. Então eu tenho 6, 6. Quantos grupos de 6 estrelas eu tenho? 3 grupos. Quantos grupos de 6 estrelas não estão pintados? Olha, um grupo de 6 estrelas não está pintado. Um grupo não está pintado. Então, se um grupo dos 3 grupos não está pintado, então a gente tem 1/3 dos grupos não está pintado. Tá? Perceba que a gente tem, logo 1/3 de 18 estrelas são 6 estrelas, já estava esquecendo, né? 6, 12, 18, 1/3, que é essa parte não pintada, das 18 estrelas dá 6 estrelas, só para complementar. Daí, observando esses dois exemplos aqui, a gente representou a mesma quantidade, que são as 6 estrelas não pintadas, utilizando ideias diferentes. Então, a parte não pintada, uma hora era 6/18 e outra hora era 1/3. Então, o que dá para concluir com isso? Que 6/18 é igual a 1/3. Tá? Então, quando a gente tiver frações assim, a gente vai dizer que essas frações são equivalentes. A gente vai estudar mais para frente isso daí, tá? Mas já vou adiantar para vocês aqui, ó. Observe que o 6 virou 1 e o 18 virou 3. Se eu dividir o 6 por 6, 6 dividido por 6 dá 1. E 18 dividido por 6 dá 3. Esse vai ser o processo para a gente encontrar frações equivalentes. Então, o André tá falando aqui que na turma dele tem 30 alunos e que 3/5 desses estudantes aí, desses 30 alunos, são meninas. Beleza, então a gente vai ter que pensar o seguinte. A fração 3/5, ela indica, 3/5 de quê? Dos 30 estudantes. Esse 5 indica que foi dividido em 5 grupos. Ou seja, se tem 5 grupos, quantos alunos tem em cada grupo? Vai ter 6 alunos em cada grupo. Tá? Então, se eu pegar 3/5 desses grupos, eu pegar 3 dos 5 grupos, então eu vou ter aqui, ao todo, eu vou ter quantos alunos aqui? Eu vou ter 6, 12, 18 alunos. Tá? Ele diz que 3/5 dos 30 são meninas. Então eu tenho 18 meninas. Tá? E daí você vai vir aqui procurar a resposta. Não tem 18 meninas, é porque tem outra informação aqui. Ó. São 12 meninos. Se tinha 30 e 18 são meninas, sobrou 12 meninos. 12 mais 18 dá 30. Outro exemplo aqui, ó, nesse caso a gente tem um círculo com 1/5 do círculo em branco e 4/5 do círculo em azul.
E nesse caso aqui a gente tem um círculo inteiro dividido em 5 partes. As 5 partes estão pintadas, então a gente tem 5 quintos pintados. 5 quintos é a mesma coisa que um inteiro, ele está todo pintado. Olha só uma coisa aqui importante, esse traço da fração aqui, ó, ele serve também para indicar uma divisão. Tá? Então, basicamente, a gente está dividindo o número de cima pelo número de baixo. Tá? Então, 5 dividido por 5 dá 1. É por isso que a gente tem essa igualdade aqui. Sempre que o denominador for igual ao numerador, teremos um inteiro. 8 por 8, 10 por 10 e assim por diante. Tá? Informação importante aqui, números da fração, esse A sobre B, em qualquer fração, serão números naturais. Só que o B não pode ser zero, porque se a gente não consegue dividir um número por zero. Então é por isso que ele não pode ser zero. E só. O número de cima se chama numerador, de baixo denominador, já falei isso. Em cima a gente pode ter um zero, tá? 0 sobre 2. 0 sobre 2 é uma divisão, né? De 0 dividido por 2. Isso a gente viu que existe. 0 dividido por 2, a gente sabe que é 0. Então existe esse tipo de fração aqui sim. E por hoje é só. Por hoje não, por essa aula é só.